Se você é um filho de Deus, se você tem um chamado, se você é discípulo de Jesus, você não é uma pessoa normal. Você tem um chamado radical, porque nós não somos normais. Irmãos, nós acabamos de sair de uma série que fala sobre amor, sobre pertencimento, fala sobre andar em unidade, de ser um só corpo, de andarmos em amor, o que é uma coisa, queridos, rara nesse mundo que é tão egocêntrico. Não é uma coisa normal, o amor está cada vez se esfriando, você percebe isso? O amor está se esfriando. Quem vai manter essa chama acesa, queridos? Os filhos de Deus, os discípulos de Jesus. Porque nós não somos desse mundo, queridos. Nesse mundo está a nossa missão. Diga, nesse mundo está a minha missão. Depois que eu termino a minha missão, aí eu volto para casa. Amém, irmãos? Nessa série, queridos, eu creio que o Espírito Santo vai nos mostrar como nós podemos ser usados por Deus nesses últimos dias. Irmãos, Jesus está às portas, Jesus está voltando. Nós temos pouco tempo e nós precisamos impactar essa cidade em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai nos ensinar, queridos, em cada situação, a nos portar em cada situação, seja ela boa, seja ela ruim, seja ela favorável ou não, mas tudo, queridos, precisa ser para nós uma oportunidade para honrar o nome de Deus e ver a ação de Deus nas nossas vidas e na vida daqueles que estão à nossa volta em nome de Jesus. Uma oportunidade, queridos, de fazer a vontade de Deus e de cumprir o nosso propósito é pregar o Evangelho. Digo, meu propósito, eu estou aqui para pregar o Evangelho. Irmãos, o Espírito do Senhor já está sobre nós. Ele nos capacita, Ele nos unge. O propósito, queridos, é pregar o Evangelho. O propósito é saquear o inferno e povoar o céu. Destruir as obras do maligno e fazer crescer o nome de Jesus e anunciar o seu reino. Amém, irmãos? Em Deus faremos proezas, diz o salmista no Salmo 60 e também no Salmo 108. Salmo 60:12, diga, em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Salmo 108, através de Deus agiremos valentemente. Algumas versões também trazem, em Deus faremos proezas, porque Ele é aquele que pisará os nossos inimigos. Amém, irmãos? Então, os nossos inimigos, queridos, já foram vencidos. Para Deus não existem limites. Nós servimos, irmãos, ao Deus que é todo-poderoso. O que nós precisamos, irmãos, é entender que Deus nos quer com o coração totalmente voltado em obediência para Ele, como Paulo e Silas. Discípulos obedientes que têm discernimento espiritual. Irmãos, o que Deus pode fazer através de alguém ou de uma igreja que se dispõe nas suas mãos é inimaginável. Eu quero declarar, em nome de Jesus, que através da sua vida, pessoas serão libertas. Cadeias serão quebradas, terremotos vão acontecer, vidas serão salvas, o poder de Deus vai se manifestar em curas, em milagres, em sinais, em maravilhas, em nome de Jesus. A minha oração, queridos, é para que Deus nos leve para esse nível de fé, onde nós vamos fazer as obras maiores que Jesus falou. Jesus disse, vocês vão fazer obras maiores. É para esse nível de fé, queridos, que nós vamos com essa igreja, porque nós vamos glorificar a Deus neste lugar. E quem tem fé, venha junto. Amém? Você tem fé? Você tem fé? Então você quer se dispor? Então nós vamos juntos em nome de Jesus. Preste atenção no texto que nós lemos. Paulo foi desafiado e afrontado por uma mulher que dizia algo que era verdade. Esses homens anunciam o reino de Deus. Era verdade? Sim, era verdade, porque Paulo e Silas estavam ali pregando o Evangelho, até porque ali nasceu uma igreja. Então,
essa mulher dizia algo que era verdade, queridos, mas tinha uma coisa: o espírito que estava atuando por trás ali era um espírito de engano. Porque, preste atenção, se aquelas pessoas dessem crédito ao ministério de Paulo, aquele espírito enganador também seria validado. Era como se as pessoas entendessem que o que aquela mulher estava dizendo era a verdade. Então ela poderia trazer mais pessoas para o engano. As pessoas poderiam pensar: poxa, essa mulher está falando realmente a verdade. Mas ela queria trazer pessoas para o engano, porque ela era adivinha. Tanto é que ela tinha donos. Você viu no texto que ela tinha donos? Ela tinha donos que lucravam com as previsões que ela fazia. E por causa, queridos, dessa confusão, Paulo e Silas, eles foram presos injustamente, sem o julgamento e o devido processo legal dedicado aos cidadãos romanos. Paulo era um cidadão romano também. Então veja comigo como Paulo foi usado por Deus nessa ocasião. Bem, primeiro, Paulo precisou de ter um discernimento espiritual. Diga comigo, discernimento espiritual. No verso 17, diz assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo e estão anunciando o caminho da salvação. Irmãos, à primeira vista, o que ela dizia era verdadeiro. Afinal, Paulo e Silas estavam ali realmente pregando o caminho da salvação. Mas a fonte daquelas palavras não era o Espírito Santo. A jovem estava ali dominada por um espírito maligno que estava falando algo aparentemente correto, mas aquele espírito não glorificava Cristo, porque produzia confusão na mente das pessoas. Quem aqui já teve contato com alguma situação que aparentemente, nos encontros com Deus tinha muito isso, né? Aparentemente a pessoa estava recebendo de Deus, mas ela estava querendo o quê? Chamar a atenção para ela. Todo espírito que busca chamar a atenção para si, não procede do Espírito. No verso 18, diz assim: isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, saia dela. E na mesma hora ela saiu. Irmãos, para ser um cristão radical, a primeira coisa que nós temos que buscar é intimidade com Deus. Porque intimidade com Deus, queridos, vai te dar autoridade. Vamos dizer juntos? Intimidade com Deus vai me dar autoridade. Intimidade com Deus, queridos, vai te dar sensibilidade para perceber o mundo do Espírito e discernir com sabedoria aquilo que vem de Deus e aquilo que não procede de Deus. Nós precisamos de discernimento espiritual. Irmãos, discernimento espiritual não é perceber o que é errado, mas identificar o que parece certo. Muitas vezes vem com a capa de verdade. Algo que você pode no primeiro momento falar assim: puxa, isso é de Deus, aleluia, glória a Deus. Mas o discernimento de espírito, o Espírito Santo de Deus vai testificar no seu espírito que aquilo não provém dele. Muitas vezes parece verdade, mas não procede de Deus. E o que não procede de Deus gera um incômodo. O que não procede de Deus gera confusão. Mas atenção, queridos, eu não quero dizer que todo incômodo vem do maligno. Porque muitas vezes o Espírito Santo mesmo te incomoda. Te incomoda para você falar, para você orar, até mesmo para você ficar em silêncio. Muitas vezes o espírito de engano, ele usa uma verdade e até a Bíblia para te enganar. Não foi isso que o diabo fez quando tentou Jesus no deserto? Usou o quê? A palavra. Usou a Bíblia. Mas com a intenção de enganar, de confundir, de contradizer com meias verdades. Irmãos, é assim desde o jardim do Éden. Mas lembre-se que nosso Deus é imutável, amém?
O nosso Deus é fiel e nele não há engano, nele não há sombra de dúvida, nele não há confusão. Amém, irmãos? Irmãos, nem todos os que falam de fé, nem todos os que falam de amor, com às vezes palavras bonitas, com uma voz de trovão ou de qualquer tipo de tema espiritual, nem todos que falam sobre esses temas, o coração dessa pessoa está em Deus. Muitas vezes ela está querendo, é um espírito de engano, querendo enganar as pessoas. O inimigo, queridos, é muito sutil. E muitas vezes mistura verdade e engano e para confundir o coração das pessoas. Então o discernimento é um dom e é também um fruto, o fruto de uma maturidade espiritual. Diga comigo, o discernimento é fruto de maturidade espiritual. Irmãos, ele nasce na intimidade. Ele nasce na intimidade com Deus. Ele nasce da vida de oração, da meditação na palavra de Deus. Ele nasce da adoração, amém, irmãos? Paulo não se deixou enganar. Paulo não se deixou levar por aquele tom espiritual que aquela mulher estava falando. Porque o Espírito Santo dentro dele, queridos, reconheceu que havia ali uma fonte errada. Vamos dizer juntos, discernimento é o ouvido interior que distingue a voz de Deus das vozes do mundo. Irmãos, hoje nós precisamos tanto desse discernimento, da mesma forma que Paulo precisou lá em Filipos. Irmãos, eu não sei se você já percebeu, mas está praticamente impossível viver uma vida cristã saudável sem ficar atento 24 horas por dia, né? 24 horas por dia atento àquilo que nós vemos, àquilo que nós ouvimos. Porque tem muita coisa acontecendo ao nosso redor, queridos, que demanda discernimento. Porque tem muita coisa passando desapercebido aos olhos dos filhos de Deus, irmãos. Fique atento com a sua casa, com a sua família, com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos. Fique atento e peça a Deus discernimento, amém? Ore por discernimento para não ser enganado. Irmãos, nós vivemos tempos de muitos discursos. Nós vivemos um mundo de muitos discursos e poucos joelhos dobrados. Vivemos de muita revelação e pouca prática, pouca direção divina. Profecia para todo lado que nenhuma se cumpre. Porque o Espírito que está por trás, queridos, não é o Espírito Santo de Deus. Falar em nome de Deus não significa que Deus está falando. Peça a Deus para te dar discernimento, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vida cristã, queridos, não é vivida de discurso. Vida cristã é vivida de testemunho. Vamos dizer juntos? Vida cristã não é vivida de discurso, mas sim de testemunho. Irmãos, preste atenção, a maturidade espiritual, ela se revela quando não nos deixamos impressionar pelas aparências, mas nós estamos buscando a voz do Espírito no secreto e na palavra. Discernir é um ato de fidelidade. Paulo preferiu correr o risco, irmãos, e repreender aquela mulher publicamente. Não importa a consequência. Quando Paulo expulsou o espírito maligno ali, ele libertou aquela vida e ele revelou o poder do Evangelho. E o detalhe é que ele também atraiu a perseguição daquelas pessoas. Porque a verdade confronta muitos dos interesses humanos. Mas Deus tinha um plano ali, queridos. E Deus tinha um plano maravilhoso na vida de Paulo e Silas. Quem anda no discernimento do Espírito, escolhe a verdade. Ainda que isso custe o seu conforto, a sua fama e a sua aprovação. Passa mais um favor. 1 João 4,1 diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. E que Deus, queridos, nos dê essa sensibilidade, amém, irmãos, para reconhecer o que vem dele, porque o que vem dele é o que nós queremos.
para discernir o que vem dele com aquilo que é só aparência, porque a voz do Espírito, queridos, nunca confunde, ela sempre liberta, ela sempre glorifica a Deus. Amém, irmãos? Seguindo, depois que eles libertaram aquela jovem que estava possessa, Paulo e Silas foram presos, foram açoitados e foram presos. A cidade se levantou contra aqueles homens de Deus, e os magistrados, sem ouvi-los, sem o devido processo legal, mandaram eles ser espancados e lançados na prisão mais profunda. E a ordem ela era clara. No verso 26, a ordem era a seguinte: guarde eles com toda a segurança. Porque se um carcereiro deixasse um prisioneiro fugir, ele pagava com a própria vida. O cristão radical, irmãos, ele é uma pessoa perigosa para o sistema, viu? Você quer ser um cristão radical? Você vai ser uma pessoa perigosa para o sistema desse mundo, irmãos. E é perigoso porque ele prega Jesus, ele prega o amor, ele prega o perdão, ele prega a libertação, ele prega o reino de Deus, fala da sua justiça, ele faz discípulos. Olha o perigo. O sistema não aguenta nós não, irmãos. E isso é altamente perigoso, queridos, num mundo que é jaz do maligno. Você entendeu agora? Então nós estamos na contramão do sistema. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você já entendeu que você é um agente não secreto do reino de Deus, irmãos? Você, eu, todos nós somos um agente não secreto do reino de Deus. Amém? Irmãos, aos olhos dos homens, aos olhos humanos, parecia o fim da missão. Bem, Paulo pregou ali, pregou uns dias, foi preso, acabou a missão. Paulo e Silas estavam feridos, algemados, humilhados, presos no escuro. Mas, queridos, no coração daqueles homens havia algo que ninguém, nenhum grilhão podia prender, que era o Espírito Santo de Deus. Aqueles homens tinham algo que ninguém podia prender, que era a sua fé inabalável no Senhor. Amém, irmãos? O texto segue dizendo, versos 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão os escutavam. Responda para você mesmo, a sua fé é audível? A sua fé é audível? As pessoas conseguem escutar o seu louvor lá no seu trabalho? O seu testemunho é audível? O seu cristianismo faz barulho? A sua pregação está chegando no seu destino? Ali no centro tem um hospital que chama Jacob, né? Eu não sei se ainda tem, mas de frente tinha uma senhora que alugava uma salinha e vendia salgado. Vocês já viram essa mulher cantando? Irmãos, ela canta do outro lado da rua e ela tem uma voz tão forte que o hospital escuta. Um dia eu estava estacionando para ir lá na Harmonia Musical. É lá. Um pouquinho depois ali, ó. 20 metros na frente. E quando eu parei, eu ouvi a mulher cantando. Irmãos, estava longe pra caramba. E aí que eu fui saber, eu fui lá, e é o dia inteiro, irmãos, cantando. Mas ela canta porque as pessoas no hospital escutam, e é o testemunho dela. Ela testemunha cantando o dia inteiro, usa a sua voz, usa o seu trabalho para ganhar as pessoas. Então o movimento de hospital, sabe como é que é, né? Uns entra rindo, sai chorando. Outros entra chorando, sai rindo. E aquela muvuca. E as pessoas ouvem, queridos, aquela mulher cantar ali. E isso é um testemunho radical, irmãos. Porque não dá para ficar entrando no hospital toda hora. Então, se ela não vai até o hospital foi até ela através da sua voz. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agora, irmãos, que cena extraordinária. Irmãos, no lugar do desespero, e é isso que eu preciso entender, é isso que a igreja, cada discípulo de Jesus precisa entender. No lugar do desespero, queridos, eles escolheram o louvor, eles escolheram a adoração, eles escolheram a oração, irmãos. Na escuridão da prisão, queridos, aqueles dois ali estavam cantando músicas que iluminavam o espírito das pessoas. Mais um, querido. No silêncio do cárcere, queridos, eles levantaram um altar de adoração. E esse é o segredo do cristão radical. Adorar, porque não porque está tudo bem, mas porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos ler juntos?
O cristão radical adora não porque está tudo bem, mas porque Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, aleluia, e Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, independente da situação, meu irmão. Você está passando uma dificuldade nesses dias? Tem muita gente passando muitas questões, muitas dificuldades nesses dias. Eu quero te dizer, queridos, abra a sua boca em louvor e adoração, porque Deus continua sendo bom. Ele é Deus na sua vida e Ele vai fazer o impossível na sua vida nesses dias, em nome de Jesus. Irmãos, o louvor de Paulo e Silas não foi uma estratégia para escapar. Era uma confissão de fé. Eles estavam dando o seu testemunho, um testemunho radical, de que cadeia nenhuma será limite para um filho de Deus. Nenhuma cadeia será limite para um filho de Deus. Se por acaso tinha alguma cadeia, queridos, que te prendia até hoje aqui, hoje você vai aprender que a sua voz, a sua oração, a sua adoração é a verdadeira libertação, que promove, queridos, terremoto nessa terra. Então, queridos, em nome de Jesus, abra a sua boca em louvor e adoração e seja liberto em nome de Jesus. Nenhuma cadeia, queridos, poderá resistir à adoração de um filho de Deus. Está passando dificuldade? Adore. Está passando luta? Ore. Que Deus vai na frente, abrindo caminhos. Quebrando as correntes. Nosso Deus tem condição com ele, não? Nenhuma cadeia, queridos, é capaz de resistir à adoração de um filho de Deus. Porque quando Deus age, irmãos, não tem para ninguém. Mas eles não cantaram para que Deus abrisse as portas, eles cantaram porque Deus já estava ali. O cristão radical, queridos, ele vai mudar o ambiente. Você é um mudador de ambientes. Amém, irmãos? Do caos para a libertação. E ali, queridos, enquanto as vozes deles subiam, algo sobrenatural estava acontecendo. O texto segue no verso 26, diz: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces do cárcere e abriram-se a porta e todas as cadeias se soltaram. Irmãos, o poder do louvor verdadeiro é esse. O louvor verdadeiro produz quebra de maldição, quebra de cadeias. Ele não apenas muda as circunstâncias, mas muda atmosferas. Amém, irmãos? Quando um crente ferido canta, o inferno vai tremer. Por isso, cante, louve, exalte o nome do Senhor. Faça o inferno tremer, queridos. As prisões da alma, elas vão se abrindo. E as vidas ao redor vão sendo impactadas. Irmãos, note que o texto diz que os demais presos estavam escutando. O testemunho do louvor que acontece no meio da dor, queridos, ele alcança todo mundo que está à sua volta. Ele alcança todo mundo que está à sua volta. Paulo e Silas, eles provaram que a adoração é a linguagem da confiança. Não é apenas uma canção bonita, uma harmonia bonita, bem elaborada, mas é algo que liberta, que eles não é emoção, mas é uma entrega. Amém, irmãos? É uma entrega. O louvor é a declaração de que o trono de Deus, queridos, está ocupado e Ele continua pelos séculos dos séculos. Adorar, queridos, é declarar que o nosso Deus é inabalável. O seu Deus é um Deus inabalável e Ele reina para sempre. Jesus reina para sempre. Mesmo quando tudo parece desmoronar à sua volta, volte-se para Ele que é santo e Ele é poderoso. Talvez, querido, você também esteja em alguma prisão. Talvez prisão do medo, prisões de ansiedade, de injustiça, de descaso, de cansaço, mas em nome de Jesus, louve ao Senhor, cante, adore, porque Paulo e Silas, assim como Paulo e Silas fizeram, porque o louvor, queridos, é como uma chave celestial, ela abre portas da alma,
Ela abre as portas da alma mesmo quando as correntes ainda estão no seu pé, na sua mão. É como se o seu louvor fosse uma profecia de que o melhor de Deus vai vir sobre a sua vida em nome de Jesus. O crente que adora no momento do sofrimento, queridos, ele está declarando que a esperança não morreu e que Deus está reinando. Passa mais um, por favor. Hebreus 13:15 diz: ofereçam, pois, a Deus continuamente. Continuamente é o que, irmãos? Continuamente. Sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Sabe por quê, irmãos? Porque é um sacrifício. Porque nem todo louvor é fácil de dar. Nem toda adoração flui assim, puxa, fluiu de uma hora para outra, pegou fogo. Não, irmãos, tem hora que é difícil. Tem hora que a luta é tanta, queridos, que a voz não sai direito. Para levantar a mão pesa 1000 quilos. Não é verdade? Tem hora que é difícil. Porque as circunstâncias não estão favoráveis. Mas o seu louvor, a sua adoração, queridos, eles são uma chave espiritual que liberta o espírito antes das correntes. O verso 26 diz: de repente sobreveio um terremoto tão grande que sacudiu os alicerces do cárcere. Abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias. Entenda uma coisa importante, queridos. Muitas vezes Deus está abrindo as portas, não para você sair, mas para Ele entrar e fazer o impossível. Muitas vezes Deus vai abrir a porta, não para você sair correndo, mas para Ele entrar e fazer o impossível. O milagre aconteceu ali, irmãos. As portas se abriram e as correntes caíram. E humanamente seria um momentinho bom para fugir, hein? Um momento perfeito, queridos, para fugir. Mas Paulo e Silas, eles discerniram que aquela abertura não era um convite para sair, mas um convite, um chamado para permanecer, porque Deus tinha um propósito. Passa mais um, querido. Discernimento, vamos juntos? Maturidade espiritual é discernir que nem toda porta aberta é livramento. Algumas são missão. Irmãos, a imaturidade te faz correr. Quando a maturidade, a fé madura, ela espera o tempo de Deus, ela ouve a Deus primeiro, para depois se mover. Paulo entendeu que o terremoto não tinha vindo apenas por causa dele, mas por causa de um homem que estava preso de outra forma. O carcereiro é o que estava preso do lado de fora. O propósito ali, queridos, não era libertar Paulo e Silas para eles saírem correndo. O propósito ali era libertar quem estava preso do lado de fora. Quem estava preso do lado de fora? O carcereiro. Então a porta abriu. Vamos fugir? Não, nós temos uma missão. Verso 28 diz: despertando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, puxou a espada e ia suicidar-se. Olha, irmãos, supondo que os presos tinham fugido. E o Paulo grita lá de dentro: não faz isso não. Nós estamos aqui. Estava tudo escuro. Você acha que a prisão de Paulo era moderna, igual a de hoje? Só o breu, irmãos. Irmãos, essa frase, ela revela um discernimento espiritual de Paulo muito forte, porque eles ficaram para salvar a vida do carcereiro, salvar a vida da família do carcereiro. Essa era a missão. A salvação do carcereiro, queridos, e da sua família foi o verdadeiro propósito daquele terremoto. E ali, irmãos, dentro da prisão, nasceu a igreja de Filipos, uma comunidade, queridos, uma das mais amorosas que tem na Bíblia. Uma das mais generosas. Eles sustentaram Paulo. Paulo e Silas, eles provaram que a obediência é mais importante do que a pressa. Vamos ver juntos? A obediência é mais importante do que a pressa. Muitas vezes, queridos, a gente quer ver o agir de Deus rapidamente nas nossas vidas. Deus faz agora, Deus eu quero é agora. Deus eu preciso de um livramento é agora. Mas o discernimento espiritual, queridos, não se guia pelo impulso, mas pela direção do Espírito e por sensibilidade ao Espírito de Deus. Você quer ser sensível ao Espírito de Deus, em nome de Jesus? E para concluir aqui, queridos, você quer viver um cristianismo radical? Então aprenda. Às vezes Deus abre portas, não para nos tirar de um lugar, mas para Ele entrar e transformar aquele lugar através de nós. O relacionamento com Deus, queridos, nos ensina
a esperar o tempo de Deus. Permanecer pode parecer perda aos olhos humanos. Mas se nós conseguirmos discernir as circunstâncias, nós seremos instrumentos de salvação nas mãos de Deus. Quando o coração entende isso, queridos, quando nós entendemos isso, nós aprendemos que a liberdade e a oportunidade não podem virar oportunismo. Porque se Paulo e Silas tivessem fugido dali, o que ia acontecer, queridos? O carcereiro iria, a missão não estaria completa. A missão seria uma missão frustrada. Ou seja, Paulo e Silas ganham um couro à toa. A libertação, queridos, não está em sair, em fugir, em escapar, em correr, mas em cumprir o propósito divino onde Deus nos coloca. Onde Deus te colocou. Onde Deus te colocou, Deus tem um propósito para você ali. Onde houver o caos, queridos, e onde você tiver discernimento, você pode ser instrumento de Deus naquele lugar. Onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, com a sua família, peça a Deus, Deus, eu quero discernir para cumprir a vontade de Deus. Porque quando a gente ora assim, queridos, Ele sempre nos coloca para cumprir a vontade de Deus. Você lembra que no começo nós dissemos assim, nós precisamos ter discernimento, porque tem muita coisa passando desapercebida perto da gente. Irmãos, não podemos viver a vida cristã dispersos. Mas nós precisamos conectar com o Espírito de Deus. Para que Deus faça em nós o seu querer e a sua vontade. Amém, irmãos? Deus sempre vai nos colocar para cumprir a sua vontade, porque sua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém, irmãos? O maior milagre, irmãos, de Filipos não foi o terremoto que quebrou ali cadeias, mas o que mais me impressiona ali foi a sabedoria de dois homens de Deus que foram sensíveis para ouvir a Deus num momento tão crítico, num momento de prisão. Fazer uma escolha totalmente radical, irmãos, e ficar para cumprir o plano de Deus na vida daqueles homens. Irmãos, nós precisamos orar para que Deus nos dê sabedoria e discernimento, amém, irmãos? Eu queria que você colocasse a sua vida, o seu coração na presença de Deus. E diz, Senhor, me usa como Paulo e Silas. Me usa, Senhor, para cumprir o teu propósito. Me ensina, Senhor, a enxergar que nem toda porta é para eu sair, mas é para Deus entrar. Irmãos, existe uma transformação que Deus vai fazer na vida das pessoas e vai usar a sua vida. Vai nos usar. Mas muitas vezes, queridos, nós estamos distantes de Deus, nosso coração está endurecido, nós estamos dispersos demais para ouvir a voz de Deus. E a gente não consegue enxergar a missão. Meu irmão, se nesses dias você não está conseguindo enxergar a missão que está diante de você, em nome de Jesus, vamos orar, vamos nos arrepender nessa noite, queridos. Porque esse não é o propósito de Deus. Deus quer abrir o nosso discernimento, o nosso entendimento. Mas em nome de Jesus, queridos, esse é um convite para essa igreja. Venha para a presença do Senhor na intimidade que Ele tem para você. E você vai crescer em maturidade, você vai crescer em discernimento, em nome de Jesus. Ore, irmãos, abaixe sua cabeça, ore, ouça essa canção, cante junto e ministre ao Senhor em nome de Jesus. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver.